Dom Afonso III, a quem chamaram o Bolonhês, era filho de Dom Afonso II e de Dona Urraca de Castela. Nasceu em Coimbra em 5 de maio de 1210. Faleceu em Alcobaça em 16 de fevereiro de 1279 e ali está sepultado. Foi visitador, curador e defensor do reino em 1246 e rei de Portugal em 1248 por deposição de seu irmão Dom Sancho II. Foi o homem que trouxe para Lisboa, a capital do reino, o que prova a extraordinária importância que já começava a ter o comércio marítimo. Foi também o primeiro monarca moderno. Talvez que o seu profundo contacto com uma Europa mais culta e mais evoluída do que Portugal o tenha levado a procurar puxar Portugal para o nível dessa mesma Europa. Conseguiu pela educação extraordinária que deu ao seu filho, o futuro rei, Dom Dinis. Foi ele o conquistador final do Algarve e foi ele também quem soube, teve força e talento para bater o pé à toda poderosa Castela de Afonso X. A 4 de janeiro de 1248, Dom Afonso III subiu ao trono. Ia-se iniciar um dos reinados mais conturbados da história de Portugal. Um reinado que estava à partida muito limitado pelo Pacto de Paris a que Dom Afonso III devia a própria coroa. Iniciou o reinado o rei bolonhês com a conquista definitiva do Algarve. Para o fazer, porém, ele tinha que contar com as estratégias que estavam em jogo. A sua, de rapidamente chegar à costa atlântica e ao sul do Algarve. A dos mouros, que procurariam por toda a forma impedir que isso sucedesse, recorrendo inclusivamente à intervenção de Castela, e a de Castela, que, dentro do quadro da Reconquista, caminhava paralelamente à Reconquista portuguesa, mas sempre numa tentativa de ganhar território, podendo entrar em conflito com Portugal. E foi praticamente isto que se verificou logo à partida. Quando se preparava Dom Afonso III para iniciar, ou melhor, para continuar a estratégia do seu infeliz irmão, Dom Sancho II, que tinha, com as conquistas que fez ao longo do Guadiana, isolado os mouros algarvios dos mouros da Andaluzia castelhana, deparou-se Dom Afonso III com a reclamação
que o infante de Castela, Dom Afonso, fazia sobre a província do Algarve. Dizia ele que os seus direitos sobre a província eram invioláveis e que esses direitos assentavam em antigos tratados, em vassalagens prestadas a Castela por Ibn Mafet, que era o vali dos mouros algarvios, e por terras que esses mouros tinham concedido, portanto, ao domínio castelhano. Dom Afonso III estudou bem o problema e adiantou-se a qualquer tentativa castelhana de vir em força reclamar aquilo que dizia ser. Convém acrescentar que tudo isto, sobretudo a posição assumida pelo infante castelhano, assentava num certo ajuste de contas que o infante Afonso de Castela queria ter com o rei português. E isto muito motivado pela derrota de Afonso de Castela quando aqui veio a Portugal em socorro de Dom Sancho II durante a Guerra Civil. Ele nunca esqueceu essa derrota e queria ajustar as contas. Logo em março de 1249, Dom Afonso III lança-se na conquista definitiva do Algarve. Cai Faro, Borges, Albufeira, Silves, a pérola do Xenchir, rende-se sem combate. Distinguem-se nesta campanha a Ordem de Calatrava, a Ordem de Santiago de Espada, de que era mestre Dom Paio Pérez Correia, foi um dos grandes heróis do fim da reconquista cristã do território português, na Península, e grandes doações são feitas à Ordem de Santiago de Espada. Por um lado, porque eles realmente foram a mola real das ações militares neste fim da conquista do território português. E por outro lado, pelo apoio que Dom Paio Pérez Correia tinha dado a Dom Afonso III na questão com Dom Sancho II, e até porque inicialmente, quando começaram a suceder os diferendos com Castela, ele tinha tomado uma posição pró-castelhana. No entanto, todas essas doações e essas mercês que foram feitas, depois, na altura do conflito que opôs Dom Afonso III ao clero para a centralização do poder real, todas estas doações, como eu disse, iriam ser contestadas por Dom Afonso III, fundamentalmente no que dizia respeito a Tavira, Cacela e Castro Marinho. Nesta altura, o infante Dom Afonso de Castela, rodeando-se de nobres portugueses que estavam exilados em Castela e que eram partidários de Dom Sancho II, ameaça com uma invasão do território português. O rei de Portugal apresenta as suas reclamações ao pai do infante, Dom Fernando III de Castela, o conquistador de Sevilha, Dom Fernando Santo, e consegue-se acalmar um pouco a situação entre o infante de Castela e o rei de Portugal, e o infante de Castela aceita uma trégua. E em 1250, com essa trégua em vigor, Dom Afonso III reúne cortes. São umas cortes extraordinariamente importantes. São as cortes de Guimarães, de 1250. Primeiro, porque pensamos que nessas cortes foi onde pela primeira vez apareceram os representantes dos concelhos, o braço popular da nação portuguesa. Se assim foi, essas cortes ocupam o segundo lugar, digamos, na presença de representantes do povo
uma vez que em 1118 em Leão estiveram presentes representantes do povo das Cortes de Leão, as Cortes leonesas, como depois em 1252 em Castela estiveram presentes representantes do povo. Mas, dando grande importância a estas cortes, elas marcam, por assim dizer, o início do choque entre o rei de Portugal e o clero. Aquilo que nós podemos chamar a tentativa de Dom Afonso III de contornar o Pacto de Paris e a tentativa do clero de impor o Pacto de Paris. Representam o clero e o seu protesto contra a tentativa de contornar o Pacto de Paris, os bispos da Guarda, Coimbra e do Porto. E reclamam eles contra a atividade dos meirinhos, os representantes do rei, cobrando anduvas e o imposto de fossadeira aos clérigos e aos colonos dos territórios pertencentes à Igreja. Este imposto de fossadeira era curioso, porque era o imposto que pagava o não cumprimento do dever de participar nos fossados, nas incursões militares determinadas pelo rei. A questão dos padroados era outra reclamação dos bispos presentes nas cortes de Guimarães. Eles diziam que não havia direito do rei impor patronos seus para igrejas vagas. Também a questão da obrigatoriedade dos eclesiásticos servirem como juízes em causas cíveis e de crimes. A Igreja não concordava com isso, mas protestava acima de tudo porque ainda não lhe tinham sido restituídos bens móveis e imóveis confiscados no reinado de Dom Sancho II e que frontalmente chocavam com as promessas de Dom Afonso III no Pacto de Paris. E também não lhes agradava grandemente o poder do grande chanceler de Dom Afonso III, Estevão Anes, um homem de grande categoria, um grande político, que muito ajudou Dom Afonso III na sua tentativa de centralização do poder real. Dom Afonso III reagiu de forma violenta a todas estas reivindicações e protestos da Igreja. Abriu-se ali um conflito e eu penso que nesta altura Dom Afonso III começou a amadurecer a ideia de inquirir de onde é que tinham vindo os bens da Igreja e como. Ao cabo e ao resto, mais sabia ele. Mas talvez tenha nascido aqui a ideia de seguir a política paterna das inquirições. Em 1251, aproveitando este dissídio que aparecia entre o rei e a Igreja, esta fraqueza da posição régia, Afonso de Castela, agora Afonso X, por morte de seu pai, sentado no trono de Castela, foi um rei extraordinário dos castelhanos, tão grande que lhe deram o cognome do Sábio. Afonso, o Sábio, invade Portugal. E, em retaliação, Dom Afonso III invade a Andaluzia. Durante 1251 e 1252 trava-se uma guerra entre Portugal e Castela. E essa guerra não nos é favorável. Mas, em 1252, Afonso X abraça a ideia de passar a África em cruzado. O Papa apoia a ideia, aplaude-a, incentiva e atua
como mediador entre Portugal e Castela para estabelecer a paz. E essa paz efetiva-se em Chaves em 1253. E essa paz de Chaves é uma paz muito importante. Põe fim ao conflito e nas suas cláusulas estão o casamento de Dom Afonso III com Dona Beatriz, filha de uma das amantes de Afonso X, Maria de Guilherme Guzmán. A Dona Beatriz era uma criança na altura. Ela tinha cerca de menos 40 anos do que o futuro marido. Mas mais, é que o primeiro filho desse casamento, quando tivesse 7 anos, herdaria o Algarve e as praças de Moura, Serpa, Arronches e Aracena, que tinham sido perdidos na guerra de 1251-1252. É claro, aquilo que Dom Afonso III tinha herdado do governo ou desgoverno de Dom Sancho II, o estado em que se encontrava o reino, sobretudo a posse de terras, dos bens entregues, por assim dizer, ao desbarato, à nobreza e ao clero, fundamentalmente, ao clero, tinham originado uma gravíssima crise económica e essa crise económica tinha-se refletido no disparar dos preços dos géneros de primeira necessidade, dos géneros alimentares. E Dom Afonso III estabelece a lei do tabelamento para acorrer a esse disparar do preço dos géneros e aplicou aqui a almotaçaria. Era um velho direito municipal que visava a fiscalização dos preços, da qualidade e do peso dos géneros e ainda a sua distribuição em tempos de crise. Mas foi mais longe. Proibiu a exportação de cereais e de metais preciosos. Há aqui uma nítida tentativa de reorganizar o reino e, sobretudo, de um apoio à classe mais desfavorecida, ao terceiro Estado, ao povo. No início, portanto, da sua grande atividade, foi uma atividade extraordinária de administrador, Dom Afonso III abriu a sua política de concessão de forais numa tentativa de agarrar à terra e povoar o reino nas partes que ainda estavam por povoar ou que tinham um povoamento muito débil. Mas toda esta política, neste ano de 1253, para além da lei do tabelamento, para além da sua tentativa de agarrar à terra através do povoamento, os portugueses combatiam e amanhavam a terra. Extraordinário. Combatiam e amanhavam. Era uma nação em armas, mas devotada também à tentativa de que a terra produzisse riqueza. É uma das grandes características da reconquista cristã no território português. É essa tentativa de que os defensores são ao mesmo tempo os lavradores. Portanto, eles olhavam para além da fronteira como para estranhos. Dentro do território, aquilo era seu. E o senhor rei era como pai que os protegia. Se em 1250 há dúvidas de que
poucas, de que os representantes do terceiro Estado estivessem presentes nas cortes. Em 1254, essas dúvidas não existem. Eles estiveram presentes nas cortes, em 1254, nas cortes de Leiria. São as primeiras onde os representantes do terceiro Estado tiveram assento. Estas cortes vão ao arrepio de uma das medidas que, para fazer face a toda esta crise em que Portugal tinha caído, a crise económica motivada pela guerra, motivada pelo estado em que o país estava, essa medida que foi assumida por Dom Afonso III como a quebra da moeda. A quebra da moeda era uma medida a que se recorria. Recolhia-se a moeda, fundia-se, aumentava-se o teor da liga, diminuindo o valor da prata, e depois a moeda era posta novamente a circular. E era usual lançar depois um imposto para remissão da moeda. Esse imposto só podia ser lançado uma vez em cada reinado. E era um imposto que feria fundamentalmente as classes mais desfavorecidas, porque tinha um teto. Ninguém pagava mais do que 3 libras. Só que o imposto era progressivo. Quem tivesse de 10 a 20 libras pagava meia libra. Quem tivesse de 20 a 100 pagava 1 libra. E quem tivesse de 100 a 1000 pagava 3 libras. E por aí acima, mas só as 3 libras era o teto. De maneira que as classes mais desfavorecidas era quem tinha que pagar, por assim dizer, o peso deste imposto, uma vez que os ricos e poderosos, para eles, as 3 libras praticamente não eram nada. Então, quando nas cortes de Leiria Dom Afonso III apresenta a necessidade de quebrar a moeda, os representantes dos concelhos e alguns representantes da nobreza vieram com uma contraproposta. Era a compra da moeda. E a compra da moeda era uma contribuição geral e voluntária para indemnizar o rei por não quebrar a moeda. Rocha Martins diz na sua história que nas cortes de Leiria se decidiu deixar o ludíbrio e avançar para o fomento. E é precisamente isso que vai suceder, porque depois de muitas discussões apresentaram a proposta de fomentar, incrementar o comércio. E as maneiras escolhidas, tanto quanto se calcula, uma vez que não houve leis, ou não se conhecem leis saídas dessas cortes de Leiria, bateram algumas áreas essas medidas. As feiras e as vendas, o incrementar das feiras e das vendas, que depois realmente teve a sua grande explosão entre 1269 e 1274. O início da atividade de fomento da Marinha Mercante. Reflete-se este início da atividade de fomento da Marinha Mercante quando, em 1255, aparecem em documentos pela primeira vez a palavra caravela. A mudança da capital de Coimbra para Lisboa é pôr o peso da máquina produtiva do país na burguesia e abrir o Porto de Lisboa ao comércio. O problema da criação das vendas. As vendas de mercados que existiam nas cidades eram muito poucos e eram uma propriedade régia, pois o rei faz essa concessão. Tudo isto que sucede nas cortes de Leiria é uma marca da tentativa do rei de se apoiar no braço popular para poder enfrentar a luta com o clero e a nobreza, que eram, por assim dizer, os donos do reino. Eram, por assim dizer, os donos do reino. Na sua tentativa de centralização do poder
extraordinariamente apoiado, como vos disse, por Estevão Ares. Depois destas cortes de Leiria, é claro que o clero quis vir novamente à liça com o Pacto de Paris. E é o Bispo do Porto quem vem à liça com o Pacto de Paris e usa as mercadorias do Douro e o local de desembarque dessas mercadorias e, portanto, o pagamento de direitos para despoletar a crise. O Bispo do Porto queria que as mercadorias do Douro fossem desembarcadas na sua margem, na margem do Burgo, que ele era o senhor, e que aí se pagassem os direitos. E o rei não. O rei queria que se desembarcassem na outra margem, que era do rei, e aí se pagassem os direitos. E o povo e os burgueses do Porto tiveram aqui uma atitude inequívoca. Apoiaram completamente o rei e criaram grandes tumultos. Houve grandes desordens. E o rei e os barões que o apoiavam tiveram uma intervenção radical. Cercaram o Burgo, entraram no Porto, obrigaram ao pagamento de 6.500 libras para cobrir as despesas, os estragos causados por toda aquela arruaça e exigiram a entrega da chave do castelo. Isto significava tirar soberania ao prelado. Tirar-lhe a soberania ao prelado, Dom Julião era poderosíssimo. E o alcaide, que não quis quebrar o seu juramento de fidelidade ao bispo, foi pôr a chave em cima do altar da Sé, desafiando o rei e os seus barões a irem buscar a chave em cima do altar. Houve queixas ao Papa, o conflito agravou-se e em 1255, por um motivo que não tinha nada a ver diretamente com o Pacto de Paris, a Igreja pagou-se com Dom Afonso III. Isto porque em 1255 cumpriu-se o que estava acordado na Paz de Chaves. Dom Afonso III casa com Dona Beatriz, a filha bastarda de Afonso X. Dona Matilde de Bolonha, que era mulher de Dom Afonso III, ainda estava viva, estava em Bolonha. E foi ao Papa Alexandre IV suplicar pela prevalência do seu matrimónio. Era lógico. E o Papa não teve com meias medidas. Já com os ouvidos cheios das queixas que chegavam de Portugal, excomungou o rei e debitou o reino e encarregou o arcebispo de Compostela de impedir esse casamento. Entre outras razões, porque era bigamia e depois porque era um casamento contra a natura. A noiva era quase de 40 anos, como vos disse, mais jovem do que o noivo. Mas aqui, a capacidade diplomática de Dom Afonso III e daqueles do seu ciclo mais íntimo, do seu círculo mais íntimo, que o apoiavam, foi excepcional. Alegavam que a noiva ainda era muito jovem, que aquilo era quase um ato político, era quase um ato de sobrevivência do Estado perante a força de Castela. E levaram 4 anos a tratar deste assunto. Foram 4 anos que tiveram uma ótima conclusão para Dom Afonso III. Morreu Dona Matilde de Bolonha, que era viúva, como se lembram, de Filipe o Crespo, Condessa de Bolonha. E Dom Afonso III ficou livre para consumar o seu casamento com Dona Beatriz. Apresentaram-se todos os argumentos ao Papa, era agora Urbano IV, e Urbano IV levantou o interdito ao rei. Mas, logo a seguir, e é curioso como Dom Afonso III atua diplomaticamente e na política interna e na sua política externa, mesmo a de força. Ele procura manter um equilíbrio e, no momento certo, ou que ele julgava certo, atuar. E em 1258 lança as Inquirições. Faz Inquirições Gerais em que, acima de tudo,
vai mandar investigar a legitimidade de bens da Igreja e da parte da nobreza que apoiava a Igreja. E isto porque em 1256 houve cortes em Guimarães também. E nessas cortes, Dom Afonso III atacou na direção da nobreza. E atacou em privilégios da nobreza, que a nobreza tinha em grande consideração, porque era até uma forma, um sinal exterior do seu poder. As comitivas que acompanhavam os fidalgos quando vinham à corte e a questão das aposentadorias. E Dom Afonso III apoiou mais uma vez o braço popular. Portanto, o ataque à Igreja, o ataque à nobreza, o apoio ao braço popular. E em 1258 lança estas inquirições. Bom, mas em 1261, reparem bem, ele reúne novamente cortes, as cortes de Coimbra. E nestas cortes de Coimbra consegue que lhe seja reconhecido o direito de lançar um imposto sobre os rendimentos. E vejam quem é que ele vai isentar do pagamento desse imposto. Os bispos, os cônegos, os mestres das ordens militares e os cavaleiros. Portanto, reparem este equilíbrio da sua política. É realmente extraordinário. Por isso, há quem lhe chame e quem o considere o primeiro monarca europeu. Em 1261, nasce Dom Dinis. Do casamento de Dom Afonso III com Dona Beatriz, tinha havido primeiro um menino que morreu em criança, morreu muito jovem, depois Dona Branca e depois Dom Dinis. Dom Dinis foi a grande herança que Dom Afonso III legou a Portugal. Um homem magnificamente preparado, quer pelo pai, quer por Aymeric de Braga, o sábio francês que foi o seu educador. Deles bebeu um sentido de Estado extraordinário, que me levam talvez a poder afirmar convictamente que o considero o primeiro grande estadista da história de Portugal. A Dom Dinis decidiu Afonso X ceder o Algarve, aceitar as reivindicações de Dom Afonso III, o mediador dessa guerra que o opôs a Jaime II de Aragão e até internamente ao seu filho, o infante Dom Henrique, e que foi tão bem resolvida por Dom Afonso III e por Dom Pai Pérez Correia. Mas a cedência do Algarve era feita segundo condições. Era sujeita, portanto, a condições que tornavam o Algarve num feudo do rei castelhano. Repara, só ele, Afonso X, podia distribuir terras e forais. E só ele, Afonso X, podia julgar as apelações dos magistrados, ou seja, detinha o poder supremo de resolver juridicamente as questões que surgissem no Algarve. Dom Afonso III aceitou e, pois, costuma dizer que remete teve ele. Mas internamente a situação complicou-se do seu ponto de vista económico. E complicou-se ao ponto de, desta vez, em 1263,
Dom Afonso III ter mesmo de recorrer à quebra da moeda e quebrou-a em mais de um quarto do seu valor. E em 1265 completou essa medida de socorro à situação económica com o lançamento de um empréstimo geral, que acabou por ser um imposto extraordinário, porque nunca foi reembolsado. Os empréstimos eram reembolsados. Portanto, fazia-se o empréstimo, os contribuintes pagavam o empréstimo e depois eram reembolsados, e havia várias formas de fazer esse reembolso. Mas este empréstimo extraordinário, que afinal de contas, geral, que ele pediu, acabou por ser um imposto extraordinário. Em 1267, porém, clarificou-se muito a situação na Península. Afonso X quis novamente abraçar a ideia da cruzada em África. O Papa apoiou essa ideia e autorizou o levantamento das rendas eclesiásticas em Castela e em Portugal, isentando o rei de Portugal dessa medida se ele continuasse nas suas campanhas contra os mouros ou se juntasse à expedição de Afonso X ao norte da África. Dom Afonso III não estava em condições de o fazer, nem de combater os mouros, porque naquilo que era o território português eles já não eram um inimigo. E então enviou Dom Dinis, que tinha 6 anos para 7 anos, visitar o avô, Afonso X. E é extraordinário. Afonso X, de tal maneira, adorou o neto, de tal maneira deve ter visto no neto um homem de uma extraordinária capacidade. Naquele miúdo estava um estadista, naquele miúdo estava um homem superior que se rendeu ao neto e cede definitivamente e sem condições a Dom Dinis a posse do Algarve. E assina-se em Badajoz o tratado em que se marca a fronteira da confluência do Caia pelo Guadiana até à Foz do Guadiana, o Algarve para Portugal, Aracena para Castela. Da Paz de Chaves ficávamos com Moura, Serpa e Arroz. É realmente extraordinária, desde pequenino, a personalidade desta gigantesca figura da história de Portugal que foi Dom Dinis. Foi um digno herdeiro, quer das virtudes tão excepcionais que chamaram o sábio do avô Afonso X, como das virtudes paternas. Um homem de uma força de vontade, de uma garra extraordinária, que ia agora defrontar a Igreja em pleno. Ia afrontá-la cara a cara, porque chegavam os protestos dos resultados das inquirições. Chegavam os protestos da Igreja que subiam até Roma contra o rei pelo quebrar do Pacto de Paris. Já não era o contornar, era o quebrar do Pacto de Paris. Vamos ver em que é que se baseavam essas inquirições e quais foram os seus resultados. Dom Afonso III utilizou os 12 últimos anos do seu reinado na implementação de uma política de fomento da riqueza, de centralização do poder real e de reorganização do aparelho do Estado. Tudo isto
apontado à prosperidade de Portugal. Uma vez consolidada a fronteira sul do reino, mais ou menos apaziguadas as relações com Castela, Dom Afonso III decidiu executar a política fiscal de seu pai, Dom Afonso II. E para isso ordenou novas inquirições. Melhor do que ninguém, ele sabia como os seus partidários, durante o tumultuoso tempo que antecedeu a deposição de Dom Sancho II, se tinham apropriado indevidamente dos bens dos vencidos. E desses seus partidários, fossem eles fidalgos, fossem eles membros do clero, de uma forma geral as pessoas gradas dos burgos, roubaram, por assim dizer, aquilo que pertencia aos partidários do rei deposto. Considerando ilegítimos quer os bens que estavam de posse de muitos dos seus antigos partidários, quer aqueles que tinham sido herdados pelos familiares desses partidários, considerando-os como ilegítimos, Dom Afonso III fez uma recolha de bens a favor da coroa, o que provocou uma revolta generalizada entre os dois braços superiores, digamos, da nação, o clero e a nobreza. E isto, fundamentalmente no que dizia respeito ao clero, uma vez que a Igreja tinha sido a grande beneficiária desse, digamos, desse saque. Uma Igreja que em Portugal, na altura, tinha 9 bispos. E desses 9 bispos, 7 revoltaram-se. Os únicos que não se revoltaram foram o Bispo de Lisboa e o Bispo de Silves. E esses protestos levaram a que os eclesiásticos portugueses lançassem sobre o rei o interdito, a excomunhão. E o rei mandou os seus delegados a Viterbo defender a sua política de Estado. E mais, utilizou uma estratégia diplomática, digamos assim, que se pode considerar brilhante. Ele sabia que o Papa estava empenhado em lançar uma cruzada e mandou que os seus delegados dissessem em Viterbo que Portugal precisava de paz interna e de prosperidade para poder alimentar a ida dele, pessoalmente, Dom Afonso III, a essa cruzada com o seu exército. É claro que do Papa vieram, além de indulgências, a suspensão imediata do interdito e a autorização para que fossem feitas as inquirições e aplicadas as sanções devidas a quem não tinha legitimidade sobre os bens, sobretudo pertencentes à coroa, de que estava de posse. Ora, quando se julgava que Dom Afonso III tinha definitivamente vencido esse dissídio com a Igreja, acontece que ao solo pontifício sobe Gregório X. E Gregório X imediatamente fez lembrar a Dom Afonso III as promessas que o então Conde de Bolonha tinha feito no Pacto de Paris, ao qual devia a subida ao trono. E essas promessas eram taxativas. A defesa dos bens e das propriedades e dos privilégios da Igreja. E desde que a Igreja era a principal vítima das inquirições, o rei que se cuidasse e devolvesse à Igreja aquilo que lhe tinha retirado. Dom Afonso III não gostou muito desta intervenção de Gregório X e não a cumpriu, pelo que Gregório X voltou ao ataque e desta vez mandou-lhe 2 delegados, os provinciais dos franciscanos e dos dominicanos, para o convencerem a cumprir textualmente o Pacto de Paris. E para enganar os delegados do Papa, porque foi para os enganar, Dom Afonso III reuniu cortes em Santarém para que os procuradores dos concelhos dessem o apoio às decisões régias no que dizia respeito às inquirições e à centralização do poder real que na realidade estava por trás delas. Mas fez mais. Nomeou inquiridores entre os seus amigos, um dos quais o Bispo de Évora, para mostrar aos delegados do Papa que a própria Igreja estava metida dentro do seu projeto de centralização do poder.
e, afinal de contas, de legitimidade dos bens que tinham sido usurpados durante os períodos da Guerra Civil. Ora, os delegados do Papa não se deixaram iludir. Acharam que tudo aquilo era uma burla. E quando chegaram junto de Gregório X, disseram-lhe, olha, que aquilo que se passa lá em Portugal, aquilo cheira-nos a esturro. E imediatamente Gregório X enviou a Dom Afonso III a célebre bula, o Reino de Portugal, Portugal é Reino, onde lhe lançava o interdito e lhe dava 4 meses para repor todos os bens retirados ao clero e cumprir taxativamente as suas obrigações do Pacto de Paris. Gregório X morreu pouco depois. O seu sucessor não alterou em nada a bula. E ao sólio pontifício, em 1276, subiu Pedro Hispano, Pedro Julião, um cardeal português que escolheu para nome como sumo pontífice João XXI. Este homem, nascido em Lisboa, filho de um médico, quis ser médico, estudou em Montpellier, desempenhou vários cargos eclesiásticos. Entre eles, o de prior de Mafra, aqui, a igreja de Santo André de Mafra, onde ele foi prior. Foi arcebispo de Braga. Era um homem de uma extrema bondade, extraordinariamente inteligente, extraordinariamente culto, um homem avançado em relação ao seu tempo. Muito devedor a Dom Afonso III de amizade, favores, proteção. Mas a verdade é que nem isso o levou a alterar a bula de Gregório X. Tal era o prestígio de Gregório X e tal era a força da Igreja, sobretudo nos enfrentamentos com o poder real. Ora, Dom Afonso III, por esta altura, adoeceu de tal forma gravemente que não chegou a tomar conhecimento da morte de João XXI. João XXI morreu em Viterbo, visitava as obras de um palácio e desabou-lhe em cima da cabeça ao teto do palácio, ao teto de uma sala do palácio. Ora, ao sentir aproximar-se a morte, aquela mentalidade medieval, no medo das penas do inferno, era uma das grandes armas da Igreja, do seu poder espiritual. Dom Afonso III teve a mesma reação do pai, apavorou-se perante a morte e abdicou de todas as suas pretensões, de todas as suas estratégias, pode-se dizer, da materialização de todos os seus sonhos em favor do poder da Igreja. Foi uma vitória estrondosa da Igreja, de que o rei fez participar o seu herdeiro e sucessor, o futuro rei Dom Dinis. Morreu em 16 de fevereiro de 1279 e repousa no mosteiro de Alcobaça. Foi, talvez, o primeiro europeu que nós tivemos na chefia do Estado português. Foi um homem de uma extraordinária visão. Podemos dizer que subiu ao trono de uma forma pouco digna, ou pelo menos pouco digna de um cavaleiro da sua formação. Acabou por ser um monarca de uma verticalidade e de uma força extraordinária no sentido da centralização do poder real, no sentido do fomento da riqueza, o comércio marítimo com a Flandres e a França, a educação, a própria agricultura, a reestruturação do exército, fundamentalmente da modernização de Portugal, que o aproximar dessa Europa de que Portugal se encontrava tão distante. Deixou um reino forte, reorganizado, próspero, senhor de si próprio, e deixou a um monarca que, seguindo-lhe a política, seguindo-lhe os sonhos e até as ambições, se tornou no primeiro verdadeiro chefe de Estado que tivemos em Portugal. Muitos autores consideram Dom Afonso III o primeiro monarca moderno que houve em Portugal.
e consideram isso pela influência que a cultura do centro da Europa teve durante a sua vivência no centro da Europa. Eu gostava que, sob este ponto de vista, o Sr. Dom Duarte nos desse a sua opinião, à luz da ideia da época que nós tínhamos, nós em Portugal, o rei pai de espada na mão, e aparece-nos agora Dom Afonso III. Era um homem culto, que tinha já uma visão, uma experiência de como é que funcionavam outros reinos na sua época. Certamente aprendeu com a experiência histórica de outras monarquias europeias e ao mesmo tempo é muito interessante que ainda hoje é o mito criador do Algarve atual. Se virmos bem no Algarve, há avenidas, ruas, monumentos, até vinhos da adega cooperativa com o nome de Dom Afonso III, não é? E por isso é que é muito importante estas figuras que dão a identidade aos povos, não é? A sua opinião sobre a visão estratégica de colocar em Lisboa, tirá-la de Coimbra e colocar em Lisboa a capital do reino? Se perguntarmos aos portugueses que vivem no Norte, acham que foi um grande erro histórico que devia ter posto no Porto, provavelmente, a capital, ou ter ficado em Guimarães. Mas é óbvio que Lisboa tem condições excepcionais, porque o grande porto natural, um porto fantástico, abrigado, enfim, a comunicação até com o Sul, a comunicação com o Algarve, a comunicação com a Espanha é muito mais fácil a partir de Lisboa. Por isso, nesse aspecto. E depois é uma cidade extremamente bem defendida. De facto, eu acho que Lisboa nunca foi conquistada. Dom Afonso Henriques conquistou e a partir daí ninguém mais a conquistou.